mulher negra. E tenho o cabelo cacheado na altura dos ombros, estou com óculos branco, uma camisa de botão branca, sentada numa cadeira preta e atrás de mim tem um fundo branco. Tenho o cabelo cacheado na altura dos ombros. Bom, eu sou mobilizadora cultural, produtora cultural, e estou, enquanto integrante e uma das fundadoras do coletivo Pretas na Cena, pelo Lab Cipó, da edital do Paulo Gustavo, pela Cipó Comunicação Interativa, e queria, dar os boas noites e os bem-vindos para todos vocês que estão acompanhando, para a nossa equipe maravilhosa de peso que está aqui, que são mulheres potentes. Então, boa noite para as nossas convidadas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, o objetivo dessa live é ampliar espaços de formação à distância que possibilitem reflexão e diálogos sobre temas importantes para a gestão e sustentabilidade de coletivos juvenis negros que produzem no audiovisual. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso um pouquinho contextualizar para vocês o que é a Cipó, Comunicação Interativa. É uma OSC, fundada em 1999 na cidade de Salvador, que tem como missão criar oportunidades para o desenvolvimento integral com equidade racial de crianças, adolescentes e jovens, por meio da comunicação, cultura e educação. Ao longo dos anos, a Cipó se destaca articulando em redes, coletivos e fóruns, compartilhando conhecimento à infância, compartilhando conhecimentos e acompanhando a implantação de políticas públicas voltadas para a infância e juventude, tendo a Comunicação como a sua principal metodologia. Já no edital da Lab Cipó, que é o edital que eu faço parte, é o nosso laboratório de experimentação em tecnologias de comunicação e cultura da Cipó, Comunicação Interativa, com o objetivo de ser uma incubadora, sendo este um projeto contemplado nos editais da Paulo Gustavo, Bahia, e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. Paulo Gustavo, Bahia, foi criada para a efetivação de ações emergenciais de apoiador ao setor cultural, visando a cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. E na live de hoje, temos como tema a mobilização de recursos e parceiros para produções de audiovisual. E temos como convidada a Larissa Fulana de Tal. Por favor, se apresente, Larissa. Ai, que difícil. Vamos lá. Primeiro, pedir licença aos mais velhos. Agradecer também esse convite. E meu nome é Larissa. Como nome é sou diretora de criação da produtora Elizabeth. E tenho desenvolvido um roteiro de longa-metragem chamado Chega de Vento, infantil. Sou idealizadora também do Cineclube Zoinho, que é um cineclube para crianças. E estou no mestrado de processos criativos aqui na UFBA. Esses são os títulos, Mas, para além disso, eu sou neta de seu Eurico, Dona Maria, irmã mais velha da filha de Dona Ana, e sou aí, tenho irmãs, primas, que têm muito se inspirado e me inspirado, em continuar nessa trajetória de fazer arte. É isso. Microfone. Desculpa, gente. Que maravilha. Seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui construindo com a gente hoje nesse espaço. Tulane, sua vez, por favor, se apresente. Boa noite, gente. Eu sou Tulane Nascimento, eu venho do bairro da Liberdade, sou formada em comunicação, publicidade. A Cipó, fez parte dessa minha descoberta com relação à comunicação, já que eu fiz parte da primeira turma lá em 1999, E eu sou produtora cultural. Criei a Favela Cult, que é uma agência de conteúdos criativos que tem como objetivo potencializar profissionais periféricos,
Então, dentro da Favela Cult, a gente faz diversos projetos, né? Desde a área de eventos, música, dança, seja artes cênicas, e da área de cinema também. Então, eu trabalho dentro do cinema como produtora executiva, que é aquela pessoa, né, que busca os financiamentos, que além de organizar, vai buscando financiamento, mas também trabalho com produção em outros eventos. É isso. Que currículo, hein? Que currículo. Também quero te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, construindo, né, um caminho diferente. E temos também a participação de uma poetisa, Vicky. Boa noite. Oi, boa noite. Se apresente, por favor. Olá, eu sou Vicky Amazzi, sou mulher das águas, Muzenza de Caiala, do Inzoinquíssimo Congo Mutá, uma casa de Angola. Sou mãe de Achante, uma criança de 1 ano. Sou multiartista, né? Iniciei através das linguagens do teatro. Atualmente, eu faço parte do projeto Performance Negra do Bando de Teatro Olodum. Estou enquanto redutora de danos no programa Corra Pro Abraço, né, especificamente pela gestão da Cipó também. Sou cantora independente também. Estou nesse processo dos ritmos afrobeats, R&B, né, dancehall. Mas, antes disso, também venho construindo a linguagem poética, né, da poesia, que é onde eu venho aqui expressar hoje. E agradeço muito pelo convite. Eu esqueci de falar que eu também sou produtora cultural e idealizadora da Batalha Bela Rua, né? Que é uma batalha de rima de mulheres agora, né? Temos uma edição de mulheres, mas também uma batalha mista, em homenagem à Victória, que é vulgo Bela Rua MC, né? Em memória dela. E é isso. Que incrível, gente. Temos outros, então, né? Oi? Que incrível. Muito obrigada por você estar aqui, por estar disponível, por estar com a gente hoje. Estou me sentindo de peso. Então, né, vamos à grande pergunta, a primeira da noite. Larissa, quais são as principais estratégias que você utiliza para mobilizar recursos financeiros para projetos no audiovisual? E aí, Tulane, a pergunta que eu não quero falar, né? Gente, primeiro agradecer ao debate, que não retorno. Acho que isso. Primeiro agradecer, eu acho que é uma mesa super necessária. A gente fala pouco nisso, né, no processo de formação. Às vezes a gente foca muito na gravação, na edição de vídeo, nas coisas mais técnicas, que é importante também. Mas eu acho que do lugar que eu ocupo, e que bom conhecer a Tulane, que eu segui ela nas redes, e agora sabendo que é a produtora executiva, porque, inclusive, é difícil encontrar produtoras executivas, mulheres negras, é muito importante evidenciar isso. Mas do lugar que eu ocupo, assim, é isso, né? Eu tenho uma trajetória um tanto autoral, mas também, para além disso, eu tenho essa produtora que precisa sobreviver, né? Precisa sobreviver, não, precisa viver. Então, além das produções autorais, eu faço prestação de serviços mesmo, né? Tanto de edição de vídeo, gravações, que vai para além dessas questões artísticas. Então, produção de videoaula, produção de outros materiais audiovisuais, que é o que sustenta o CNPJ, né? E aí é importante, assim, dentro do jogo do audiovisual, essa questão do CNPJ foi uma questão que foi uma das estratégias que no jogo disse que era importante ter, né? Senão você acaba tendo um teto ali de captação que você não consegue mais, né? Captar. Então, ou você estabelece parceria com determinados CNPJs, com todo o cuidado necessário, ou você estabelece outra estratégia, assim, para conseguir captar. Eu tenho uma caminhada que foi realmente financiamento público, política pública. Eu não consegui outras vias ainda, em breve, quem sabe, aí
A meta vai ser essa, assim, né, de conseguir, por exemplo, a Lei Rouanet, eu nunca tentei, mas sei que tem viabilidades. Literalmente, assim, os meus processos e a minha captação foi pelo incentivo público, né? Tanto que o meu primeiro filme foi um edital que, infelizmente, não deram continuidade, que foi o edital curto afirmativo. Seria fantástico. Então, vários cineastas negros que a gente conhece hoje vieram desse edital. O meu primeiro filme de ficção foi a partir desse edital, né? Então, aí a gente evidencia a importância da política pública e da política pública não só do acesso ao consumo e acesso à obra, mas o acesso a poder produzir, né? A possibilidade de produzir, a possibilidade de criar. E nesse período, que foi em 2000 e... Nossa, eu estou com uma memória péssima, mas foi em 2012. Foi um edital de curta afirmativo que não foi só para o cinema, foi para literatura, foi para várias linguagens, incentivando não só obras com temática negra, mas obras que tivessem realizadores negros. E depois você vai vendo que essa política afirmativa vai em várias camadas dos editais e que, né, tipo, estabelece a importância de ter um diretor negro, uma diretora negra, roteirista, produção executiva. Então, alguns termos, né, que foram de fato, afirmando que aquela pessoa que ocuparia aquela vaga era negra, para além da temática. Então, são políticas super importantes, assim. Então, nesse processo, uma das coisas que eu acho que eu colocaria, assim, a primeira estratégia é realmente o fortalecimento do seu projeto, a maturidade do seu próprio projeto, né? Então, por exemplo, tipo assim, e é isso, né? O audiovisual, ele acaba tendo uma especificidade, porque você precisa ter o roteiro, quando é obra, né? Diferente de evento. Por exemplo, o cineclube é outro rolê, né? Evento de audiovisual é outra questão, mas assim, se vocês querem produzir filme, série, websérie, a importância de de saber o que se quer com aquele produto, o que aquele produto quer dizer, qual é a linguagem desse produto, né? Então, a maturidade que vai lhe dando de escrever esses produtos é super importante, assim. Então, um edital que eu consegui, que foi fora o edital de política pública, foi o edital do Canal Futura também. Então, foi ali... Rapaz, na verdade, foi antes do Cinzas. Antes do Cinzas, eu consegui escrever o Lápis de Cor, que foi um documentário, que foi para a TV Futura. Então, havia uma chamada, eu participei daquela chamada junto com a professora, e que ela fez toda a orientação técnica, né, do projeto. Então, esse projeto nasce dentro de uma disciplina. Então, eu sempre, assim, eu sei que tem as questões macros, assim, né? O recurso é fundamental, toda essa estrutura e toda a articulação é fundamental, mas uma vez uma entidade falou para mim, e que eu acho que eu levo isso para a vida toda, ela falou, cuidado com o que vai acontecer. Eu pensei que era uma coisa muito ruim. Aí eu falei, vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Aí ela falou, não, porque para a oportunidade tu tem que estar pronta também. Então, eu acho que ela falou, você precisa estar pronta. E aí, depois daquilo, isso deu um estalo na minha cabeça, não? Entende? Então, por exemplo, a partir de então, eu comecei a deixar projetos prontos mesmo, tipo ideias prontas, entende? Então, às vezes, a gente só tem aquele faísca e começa a escrever, tipo, sai da ideia, coloca no papel. E esse é uma questão que eu acabei aprendendo. Então, eu sempre tenho coisas escritas ou reescritas ou ali que, tipo, surgiu o edital, não vai começar a escrever na hora que abre o edital, né? Tipo, deixa o negócio pronto, sua ideia já está ali, seu coração já está ali há um tempo, né, formulando. Então, isso mudou um pouco da chave da forma que eu me relaciono, né, com a captação de recurso. Eu estou, nesse momento, retomando meus projetos autorais, que eu tinha parado há um tempo. Então, agora eu consegui captar tanto do roteiro do Mochila de Vento pela Salcine, pela Lei Paulo Gustavo também, e também para fazer o Lápis de Cor, que era um curta-metragem, vai se tornar uma websérie. Então, 10 anos depois dessa primeira obra, né? Então, eu acho que são coisas muito fincadas na política pública do financiamento,
e acesso. E para a trajetória, né, que eu tenho construído, foi uma mudança de chave, de falar que é importante também dar continuidade às nossas criações, né? Eu estava meio já um pouco desacreditado, assim, né, em alguns aspectos. Mas aí eu acho que com essa captação de recurso, o último deu um certo, assim, segue o baile, gata. Que o bicho tá, assim, né? As coisas têm continuado, assim. E além dessa coisa da captação de recursos, uma coisa muito fundamental é a gestão desse recurso, assim. Então, ter realmente uma produção executiva, ter uma produtora do lado, porque eu fico, às vezes, muito limitada na criação do negócio, né? E que é importante ter alguém ali, né? Tanto na administração daquilo, obviamente, o projeto, sei lá, você é proponente, mas com quem você pode contar, né? E ter uma equipe também concisa, assim, né? De fazer realmente uma execução digna, uma execução. Acho que caiu, mas daqui a pouco ela dava voltar. Muito importante, né, essa fala dela sobre o CNPJ, sobre ter que se manter, porque a gente acaba entrando nessa loucura que é a rotina, que é a vida, e às vezes a gente precisa estar trabalhando com coisas que não é o que a gente ama fazer, que não é arte, né? Porque a gente precisa estar pagando o boleto, precisa estar se mantendo. Mas também se vê nesse lugar de propor algo, né? De ser a pessoa que tem a ideia e de que pode estar lançando esse edital, pode estar lançando esse projeto e executando esse projeto. Muito bom também ela pontuar sobre a articulação de rede, porque imagine, a gente é aprovado, não tem equipe, aí tem que procurar, então é sempre bom estar mantendo essa articulação de fato. E se estar pronto para quando a oportunidade chegar, de fato, é a coisa mais importante que a gente vai, né, pode levar para a vida, assim. Mas, Tulane, tem uma pergunta para você. Diga. Como você identifica e aborda potenciais parceiros estratégicos, seja como editais, empresas, instituições ou indivíduos, para colaborar com as suas produções? Casou muito aí, né? Eu vou complementar um pouquinho, né, o que Larissa falou. É muito importante a gente ter um projeto escrito bonitinho, com um visual, um design bonito, que seja objetivo, sabe? Para a gente apresentar para potenciais patrocinadores ou para as leis de incentivo. A maioria dos projetos de cinema, principalmente do eixo Nordeste, eles são via leis de incentivo, né? Via editais. São muitos poucos que são verba direta, e isso é um grande desafio, assim, para a gente que mora, né, na região Nordeste. Mas eu acho que também é importante a gente começar e fazendo curtas, pegar o celular e começar a produzir e chamar os parceiros que a gente tem também, né, para começar a produzir. Eu vou dar alguns passos que eu acho que são importantes também, da gente lembrar que existem também vários editais de festivais de cinema que são para desenvolvimento de projeto, que eu acho que é importante. O Nordeste Lab tem, né? O Panorama também tem. E por que eu falo da importância, né, desses editais que dão consultoria? Porque na hora que você vai apresentar um projeto para um potencial patrocinador, para uma TV, ou para uma produtora que vai patrocinar seu projeto, quando vê que seu projeto foi aprovado em determinadas editais ou convocatórias, né, de desenvolvimento de projeto, isso já dá uma valorização maior do seu projeto. Então, é muito importante a gente fazer esses projetos e apresentar para essas convocatórias, né, de desenvolvimento de projetos. Isso eu acho que é bem importante, assim. Esse é o primeiro passo é desenvolver a ideia, desenvolver o projeto, fazer um vídeo de pitching, que às vezes é muito importante,
treinar como fazer pitching. Então, eu acho que isso são passos importantes. E eu acho também que hoje em dia as leis, tanto a Aldir Blanc como a Paulo Gustavo, ajudou muito a quem está começando, porque normalmente os editais da Ancine, eles exigem que a gente seja empresa e não MEI. Então, isso dificulta muito quem está começando, que é MEI. Então, com essa abertura, né, da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, fez com que pessoas que não têm ainda empresa possam apresentar projetos. Larissa falou um pouco da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, por exemplo, que é uma outra via, mas que tem um processo também muito grande, só apoia projetos que são documentários. Ficção, não. Mas dentro da Ancine tem uma lei que se chama Artigo 1, que você pode captar através de empresas. Mas captar através de empresas é todo um desafio, principalmente quando é Nordeste. Eu ainda também não tive nenhum projeto que tenha, tipo assim, a verba direta por patrocínio. Todos foram via leis de incentivo. E realmente o que Larissa falou, as leis afirmativas que dão possibilidade, 50% para pessoas negras, indígenas, né, foram muito importantes para dar acesso. Ou seja, eu já sou formada há 20 anos, então, na minha época, era muito difícil, eu nunca pensei, eu queria fazer cinema, mas eu estudei publicidade, porque na época não tinha nem faculdade de cinema aqui em Salvador. Agora já tem até uma pública, né, que é do Recôncavo. Eu sempre fico pensando, gente, talvez eu volte a estudar, vou estudar lá na faculdade do Recôncavo. Não existia, então, para a gente que era periférico e pessoas negras, era muito difícil, era tipo um sonho. Então, eu comecei trabalhando em TV e comecei a fazer cinema já mais velha, porque a realidade, né? Eu comecei a fazer cinema com 36 anos. Antes eu trabalhava em TV, para a gente entender o quanto é importante as políticas públicas para que haja acessibilidade, né, para as pessoas periféricas. Então, esses eu acho que são os passos principais para a gente conseguir captar o projeto. E é muito importante, eu acho, que participar dos eventos para fazer networking. Os mesmos que eu falei, o Panorama, o Nordeste Lab, eu vou fazer divulgação também do festival, que eu sou uma das diretoras, o Festival Lugar de Mulher no Cinema, também, que às vezes é por aí, você circulando por esses espaços, que vocês conhecem outros cineastas, que surge colaboração, que surge ideias novas, e é muito importante não ficar, sabe, só nas mesas, tomar café, conversar, porque muitas vezes as negociações não são feitas quando tem uma mesa, é depois. Então, isso são minhas experiências, né, que eu tenho enquanto produtora e produtora executiva, que eu acho que é importante que a gente fique atento também, e atentos a essas, como funciona o mercado. Maravilhosa, muito potente a sua fala. E sim, né, reconhecer que a gente recebeu com essas leis novas esse incentivo de se identificar enquanto corpas, né, pretas nesse lugar de fazedor de arte, de articulador, de executivo, de produção, né, de mulher nesse lugar, que precisa ter a quantidade, né? Isso é maravilhoso. Parar de se ver só enquanto, né, público, ou sonhar com algo que estava até anos atrás estava inalcançável, hoje é possível. E, de fato, a aula de pitch que você mencionou é uma coisa muito importante, porque é um desafio que a gente ainda encontra enquanto pessoas negras, é encontrar esse lugar da voz, né, de poder apresentar, não ter medo de falar do seu projeto. Isso realmente foi muito potente.
E ela voltou. Graças. Larissa, tenho outra para você. Quais tipos de parceria têm se mostrado mais eficazes na obtenção de recursos e apoio logístico para as suas produções? Eu vou só voltar para eu terminar Claro, por favor. Termine. Foi ótimo ouvir, Tulane, também essa coisa dos espaços de negócio, né? Por exemplo, o Nordeste Lab mesmo tem o laboratório universitário, por exemplo, né? Que são projetos iniciais, são projetos que estão ali começando e que é uma, assim, a inscrição do projeto para ser selecionado é uma lauda, sabe? Tipo assim, realmente tem a estrutura que precisa e tal, mas assim, velho, se inscreva, receba os nãos, mas às vezes também acontece muito isso, assim, né? Tipo, houve uma seleção que eu participei e que era por bairro de Salvador e, infelizmente, tipo assim, nós acabamos também não nos inscrevendo nos editais. E aí depois não tem como a gente pautar, fica uma situação complexa, entende? No sentido que, tipo assim, os editais vão sempre para os mesmos espaços, tem todo esse debate, mas se você pegar o escopo de quem foi inscrito, a gente fica difícil de debater quando não tem inscritos. Então, a importância de vocês escreverem projeto, a galera periférica, né? Preta, periférica, ainda mais quando são os editais municipais, assim, essa questão do bairro conta muito, né? Então, é muito importante essa coisa de ter projeto, lançar os projetos para ocupar, mesmo assim, porque depois de um tempo, você vai vendo, tipo assim, que como os editais, de forma geral, começam tem que ter cuidado até com falar isso, mas assim, que tem determinados, aquela coisa, né? O que a gente vê, o que a gente espera, o que a gente vê, né? Por fora, determinadas grandes produtoras e que tem uma fragilidade, inclusive, na própria escrita do projeto, sabe? Quando você vai selecionar e você vê uma galera que está começando, ou uma galera nossa que tem todo um conhecimento sobre a escrita do projeto e que está disputando pau a pau com aquela grande produtora, nas ideias, na narrativa, na estética, sabe? Então, a importância de a gente realmente estar ocupando esses espaços para disputar mesmo, assim, sem nenhum problema, né? Eu sou essa pessoa que eu tenho uma postura, muitas vezes, quase incisiva mesmo, né? Existo, estou aqui e vai ter que me engolir, é sobre isso. Esse é um ponto. O outro ponto sobre os pitches, assim, uma coisa muito legal, eu participei já tem uns anos, antes da pandemia, do Rio to See, e acabou o projeto nosso sendo selecionado e tal. E uma coisa que eu fiz, gente, apresente seu projeto até por Uber, tipo assim, os Uber. A galera que pegou o transporte comigo sofreu, assim. Eu exercitava meu projeto com o Uber que me pegava, alguém que eu acabei de conhecer, sabe? Aquilo foi tirando o nervosismo de mim, porque, sei lá, um dia depois eu ia ter que estar lá no palco apresentando. Então, para minha mãe, sabe? Minhas irmãs, todo mundo sofreu, assim. Então, essa coisa de exercitar mesmo. Ô, gente, rapidinho, vem cá. Tipo assim, sabe? Então, exercitar, não esperar aquele momento, assim, meu Deus, um professor me chamar, o momento certo. Eu acho que essa coisa do exercitar, né? Ou então, Larissa, na moral, uma ligação, sabe? Você tem 5 minutos para falar comigo. Então, acho que são coisas que fazem o exercício acontecer. E o projeto vai encruando, assim, você em seu corpo, a atmosfera do rolê, sabe? Eu falo isso porque o lápis de cor chegou um momento que era como se eu andasse, as pessoas já vissem um lápis de cor em mim, assim. Ele estava vivo, né? E está vivo até hoje. Esse é um ponto. Mas a sua pergunta sobre potenciais parceiros. Eu fiz parte de um coletivo, na verdade, fui uma idealizadora do coletivo Tela Preta. Foi um coletivo muito bonito e importante, assim, na minha trajetória. Depois, a vida adulta, né? Cada um foi para o seu... Cada um abriu sua produtora, cada um teve perspectivas diferentes, mas que é muito bonito de ver que cada um tem criado sua própria trajetória, assim, mas que comungam e, ao mesmo tempo, cada um com seus caminhos também, né? E hoje, assim, tendo a produtora, para mim, um dos potenciais parceiros é o trabalho de equipe, assim. Então, tipo, tem uma galera... A forma que se relaciona com a equipe, para mim, é isso, né? Eu sou uma pessoa que realiza filmes, assim. Eu estou nesse momento autoral, mas também realizei outros produtos audiovisuais. Então, para mim, nesse momento que eu tenho vivido, nessa trajetória,
os meus potenciais parceiros são a equipe, assim, né? Eu poder ter pessoas na minha equipe, poder trabalhar no projeto de outras pessoas, fazer essa rede de profissionais. Pô, eu sei que eu posso contar com Larissa nisso, ou aquela coisa, né? A colaboração vai acontecendo. Ah, Larissa, preciso de um equipamento, de empréstimo disso, e as coisas vão acontecendo quase que naturalmente, assim, mas estabelecendo essa rede de apoio, né? Por outro lado, assim, eu já trabalhei na Cipó, inclusive fui professora na Cipó durante um tempo no Multimeios, e assim, desse tempo todo, um dos potenciais parceiros da trajetória foi a ONG, assim, as ONGs foram um dos grandes parceiros. O Movimento de Mulheres Negras foi e é uma das grandes parceiras, né? Então, tem todo um circuito, assim, que para mim a trajetória foi construindo essas parcerias, né? Então, os debates políticos construiu essa parceria, a temática dos filmes construiu, e um outro parceiro para mim que tem sido, e agora eu estou organizando isso, é a educação, assim. Muitas escolas usaram filme como material didático. Isso, para mim, é fazer com que o filme chegue nas pessoas, chegue no espaço formativo, e que já é outro debate, né? Mas, assim, para mim é muito importante onde meu filme chega, a quem ele toca, né? E eu sei que isso potencializa muito a possibilidade de captação para outros projetos, assim, né? Saber que esse filme andou e anda, né? É isso. Muito potente sua fala. Muito obrigada por terminar a primeira, responder a segunda. Sério, muito importante mesmo a gente estar nesse lugar, se ver nesse lugar, se reconhecer, reconhecer potenciais parceiros, reconhecer outras mulheres que podem trocar, como vocês já conversaram aí no início do vídeo, né? Que está procurando uma produtora executiva, acabou de encontrar. E eu queria aqui pausar um minutinho a nossa dinâmica de bate-bola para chamar a Vicky, né? Porque nós temos 2 momentos de apresentação de Vicky. Então, não é só no encerramento, temos agora, Vicky, por favor, nos dê a honra de te ouvir. Voltei. Estou aqui vivendo a maternidade. Então, né, falamos muito sobre mulheres ocupando espaços. E eu vou recitar uma poesia que se chama Meia-Noite. Ela está disponível no Enu Podcast do Islã das Minas. Vocês podem ver lá. Né? Tem um momento de pílulas poéticas. E uma delas sou eu. Eu vou recitar essa poesia. E é isso. Espero que vocês gostem. Deu meia-noite, deu meia-noite, deu meia-noite, meia-noite, meia-noite. Se você passar por uma encruzilhada e tiver uma moça com a rosa na mão, peça licença, passe, mas não pegue o que tiver no chão. Aquela moça um dia me falou que eu vou encontrar um novo amor e que entre muitos será ouro. Ela falou olhando no meu olho. Amor sem fim de dentro de mim. Que amor é esse que me deixa assim? Linda, iluminada, segura de mim. E não há outro que sirva para mim. Pimentas Marias, temperos, proteção. Mulher que tranca a rua e que chama a atenção. A cada esquina que eu passar, olhares a me reparar, desejos rasos a me sondar. Ai de mim se não fosse o espátula que me mantém seguro em cada curva das caminhadas noturnas. O primeiro gole sempre vou derramar, abrir caminho para ela passar. Mojubá, deixa ela passar. Deu meia-noite, deu meia-noite, deu meia-noite, meia-noite, meia-noite. Ai. Arrasou. É sempre uma honra te ouvir, Vicky. Parabéns, você é incrível, uma artista muito maravilhosa. Então, sou muito feliz por te conhecer, por trocar com você.
Gente, já tá rolando algumas perguntas no chat. Eu tenho uma pergunta para Tulane. Jerusa te perguntou, Tulane, o que seria um vídeo de pitch? O vídeo de pitch é um vídeo onde você se apresenta brevemente. Se você tem uma produtora, se apresenta a sua produtora e seu projeto. Tem alguns editais até agora que já pedem, às vezes, um vídeo com apresentação. Aí você tem que fazer um resuminho, tem que ser bem potente, tem que dar ideia, como se fosse o pitch, mas em vídeo. Então, tem que ter, né, as ideias principais, o que é mais potente da sua produtora, do seu projeto. E, às vezes, como estamos falando de cinema, se a gente puder fazer uma edição também interessante, é importante também, mas é tipo você se apresentar e apresentar seu projeto de forma objetiva. É isso. Maravilha. E é isso, pessoal. Quem está assistindo pelo YouTube, pode estar mandando suas dúvidas, né? Comentem, curtam, sigam a Cipó. Vamos ter, né, diversas lives. Já tivemos algumas, vocês podem assistir, estão gravadas aqui no nosso canal. Mas fiquem ligadinhos, porque aí vocês ativando o sininho, quando tiver uma nova live potente como essa, vocês vão ser avisados. Então, agora é a vez de Tulane, né? Estávamos com Larissa. Como você lida com a captação de recurso público, como editais e incentivos fiscais para financiar projetos audiovisual? Larissa falou uma coisa importante, que é, antes de sair o edital, a gente já tem o projeto escrito. Eu faço assim, eu tenho uma ideia de um projeto, que eu também escrevo projetos e trabalho para outras pessoas. Mas aí, quando é o meu projeto, eu já preparo ele. Eu já coloco apresentação, resumo, justificativa, objetivos, né? Isso em termos gerais. Aí, por exemplo, um projeto de cinema, eu já desenho a Bíblia, porque aí, quando sai o edital, eu já tenho o projeto pronto, e aí eu só adapto ao que cada edital pede, porque muitas vezes os editais, eles têm muito pouco tempo para você desenvolver um projeto. Então, se você já tem o projeto desenvolvido, o tempo que o edital está aberto é só para você enquadrar ao perfil do edital que está em voga no momento. Então, isso é importante. Outra coisa também que é importante, que a gente falou nas outras perguntas, se você já tem uma equipe, nos editais é bom você já definir um pouco, que depois às vezes até muda, porque a pessoa não tem disponibilidade e tal, mas no projeto, se você coloca a equipe principal, é bom para avaliação. E, por exemplo, os anexos, eu acho às vezes que é importante também você ter anexo. Anexo do projeto bonitinho, anexo do currículo, do portfólio seu, se é individual ou da produtora. E aí a gente precisa ficar sempre, né, atentas e atentos aos editais abertos, né? Agora mesmo tem um aberto da FGM, que não é da área de cinema, mas é até amanhã. Então a gente tem que estar sempre tem a da Caixa Econômica agora, tem da Vale, ou seja, eu faço uma listinha, gente, de editais que estão abertos. E aí eu vou me organizando e vendo em que perfil dá cada projeto. Por exemplo, na semana passada fechou da Natura. O Natura era para CDs, produção de CD e tal. Eu tinha algum projeto para CD? Não tinha. Então, eu não apresentei. Então, a gente tem que estar sempre atentos aos editais, que cada mês eu acho que sai editais. E aí, você já com o projeto preparado, só é você adaptar. Então, isso que eu acho que é importante. Aí, com relação aos indutores de pontuação, hoje em dia, eu acho que é muito importante a gente pensar na diversidade, e como existe uma necessidade da gente dar acesso, né? Existem esses indutores que é para forçar mesmo, eu acho que a gente tem que forçar mesmo, até a sociedade se acostumar à realidade, às necessidades, né, do mundo. Então, eu acho que você
tem que pensar numa equipe que seja diversa, não sei se é porque eu falo de periférico, e o conceito de periferia da Favela CUT tem a ver com a região, o local onde você está, mas tem a ver com aquelas pessoas que não estão no topo, né? Liderando as coisas. Então, eu trabalho com um conceito de periferia muito amplo, PCDs, né? LGBTQIAPN+. Então, é muito importante também você pensar numa equipe assim. Existem os indutores, que às vezes a pessoa, é força barra, não é força barra, é uma necessidade mesmo da sociedade, que o governo cria essas leis justamente para a gente começar a se enquadrar e, oxalá, tem algum período que não precise ter esses indutores e que já seja algo natural das pessoas, que a gente comece a naturalizar isso, mas, por enquanto, precisa ter, né, esses indutores e essas leis. Mas é assim, mais ou menos, que eu trabalho. O projeto já está pronto, e aí eu vou adaptando. Tem também algumas coisas também que eu não falei anteriormente, é que o LinkedIn, gente, o LinkedIn funciona demais. A gente não dá... Enquanto Instagram, né, TikTok, é um pouco para a gente divulgar, o LinkedIn... Eu já fechei negócios no LinkedIn com empresas que eu nem conhecia. Então, a gente precisa muito ficar atentas e atentos ao LinkedIn, porque é um espaço mesmo de fazer negócios. Era isso, acho que era isso. Muito obrigada por isso, foi realmente uma aula. E sim, gente, o LinkedIn parece que transforma vidas, todo mundo fala, e eu estou ainda ali, estou criando uma relação de afeto com ele, porque, nossa, mas, de fato, já ouvi diversos profissionais que abre caminhos, né? Abre mesmo. E sim, é importante. E não acredito nessa fala de forçação de barra, eu acredito que você está certíssima na sua colocação, de as pessoas precisam mesmo desse incentivo para se habituar a ver a gente lá. Né? Porque chega de a gente só estar na plateia. E olha que nem queriam ver a gente na plateia, uai. Agora eles vão ter que lidar com a gente produzindo sim, executando, criando, sendo diretor de arte, sendo produtora executiva. Eu vou estar do outro lado agora, eu apresento os trabalhos. E temos uma pergunta aqui da maravilhosa Kátia. Kátia, que é uma mulher incrível da economia solidária, né? E né, já passou pela Cipó, o filho dela também, Vinícius. Ela trouxe uma pergunta muito pertinente, que agora a Larissa, por favor, nos dê a honra. Quais os principais indicativos para demonstrar resultados ou impactos? Então, eu vou pedir ajuda a Tulane, viu? Inclusive, tomei uma aula aqui com ela, que eu não uso o LinkedIn, eu preciso usar, inclusive, melhore, né, Larissa? Por favor, vamos, Jéssica, vamos para o LinkedIn também. Olha, como é isso, ultimamente, por exemplo, eu tenho realizado, além de realizadora, eu tenho feito também formação de público a partir do Cineclube. Então, os impactos mais diretos tem como contabilizar ali, né? Que é a quantidade de pessoas que participaram, que estivessem no público, que mobilizei também, não só as pessoas que assistiram, mas as pessoas que trabalharam, né? Tipo, por exemplo, o último Cineclube Zoinho foi na zona rural de Santa Amaro. Então, todas as pessoas que estiveram trabalhando ali, relacionando ali o próprio terreiro, né? As pessoas do terreiro que trabalharam. Então, para mim, isso é uma forma do impacto e o retorno, assim, eu sempre faço no final e também vou, assim, literalmente, assim, perguntando mesmo, né? Qual foi a perspectiva das pessoas. Eu tenho muito essa coisa do corpo a corpo, então, para mim, eu consigo também tirar um pouco disso daí, para além do, literalmente, ter que dar o retorno para editar ou escrever ali e ter que dar a prestação de contas. Por outro lado, eu acho que tem, por exemplo, quando se torna de uma obra, como foi, por exemplo, o Lápis de Cor, até hoje tem um impacto, assim, quando as pessoas, tipo, até a Cipó já usou como material didático em processos formativos, e aí, por um lado, você vai ver que existem plataformas que estão começando a sistematizar isso, né? Por exemplo, a Taturana, eu acho que tem feito essa dinâmica, acho que Tulane pode ter melhores indicações, assim, mas de filmes que não necessariamente está na sala do cinema, mas que tem um impacto muito grande, assim, com sessões de filmes independentes e que tem as pessoas participando. Então, o filme é uma obra viva, né?
Então, é difícil, por exemplo, tipo, se passaram 10 anos e ainda assim o filme é usado. Então, é muito difícil ter esse recorte específico. Tem a parte da prestação de contas, mas o filme vai existir, né? Então, o impacto ele é quase duradouro, assim. Então, essa coisa formativa é muito interessante, que os filmes têm utilizado, principalmente filmes com debates específicos, né? Eu vejo que há uma necessidade mesmo, assim. Uma vez me perguntaram, Larissa, como é que você vê que essa obra foi recebida? Eu acho que não é necessariamente a obra que foi muito bem pensada para aquilo, é o público que está sedento para fazer alguns debates. A minha sensação é essa, por isso que a obra anda, sabe? A minha sensação é essa, assim, quando o Lápis de Cor ganhou uma proporção muito grande, falei, não, esse debate era fundamental e as pessoas estavam querendo, sabe? E por isso que a obra ganha uma grande proporção, assim. E aí a questão numérica, tipo, por exemplo, que acaba sendo quando você acaba divulgando os filmes, isso é mais direto, né, reto, assim, a quantidade de exibições, quantidade de compartilhamento, mas eu acho que a gente precisa humanizar esses dados, assim. Então, é um movimento que eu estou realmente pensando como fazer agora, com esse retorno do Lápis de Cor, de como sistematizar, saber onde a obra passou, quem já usou essa obra, eu não tenho isso sistematizado, e isso é uma questão, né? Ainda mais que assim, você já tem uma grande demanda que é fazer a própria obra. Como é que você vai, né, dar uma estruturada nesse pós do filme? É uma outra questão, assim. Acho que Larissa respondeu muito bem. Eu ia te perguntar agora, eu acho a mesma coisa. Você tem algo a acrescentar? Por favor, me Eu acho diga. assim, só em termos técnicos, a gente tem um impacto qualitativo e o quantitativo. O quantitativo são números, quantas pessoas foram impactadas e tal. E logo o quantitativo que tem a ver com produção de impacto. Qual é o resultado social que esse projeto traz? Então, a gente, na hora da gente medir o impacto, a gente tem que pensar nesses dois, os quantitativos e os qualitativos. Agora, Larissa, a gente está sempre se complementando. Então, uma coisa que eu acho que é bem importante, e se há verba é a gente pensar em produção de impacto. Que produtos a mais esse filme, esse curta pode dar? Os cineclubes também são espaços importantíssimos para distribuir filmes, mas também a gente, enquanto cineastas, a gente tem um desafio também para fazer, e isso a produção de impacto ajuda a gente, que quando a gente for fazer um orçamento, a gente deixar uma verba para a produção de impacto, que é o trabalho de formação de público, porque a gente sabe que o público brasileiro não está acostumado a ir para os cinemas para assistir filmes brasileiros. E nós, enquanto cineastas, a gente tem que trabalhar isso, fazendo formação de público. E como é que a gente faz formação de público na periferia? Claro que a gente pode levar os filmes para lá, mas a gente sempre, muitas vezes, a gente vê filmes interessantíssimos brasileiros nas salas de cinema e está vazio. Então, tem que ter um trabalho de produção de impacto que voltado, né, para a formação de público, que é deixar uma reserva para ônibus, lanchinho, e entrar em contato com as associações. Por exemplo, no ano passado mesmo, eu estava fazendo o lançamento de um filme, Rosa Tirana, e aí a gente convidou a Cipó para ir. Então, o ônibus foi por conta da gente, porque tem que ter mesmo esse trabalho. E a gente tem que pensar, eu acho que são duas coisas que muitas vezes não se pensa, que é formação de público, deixar uma verba, porque, né, essa coisa do ônibus e tal, tem uma onera. Eu acho que a gente tem que pensar isso e tem que pensar na comunicação também. Outra forma de medir um impacto, às vezes já na área de comunicação, e isso tem que pedir à pessoa que faz assessoria de imprensa, os meios de comunicação que foram atingidos, isso para qualquer projeto, seja de cinema, quanto projeto de eventos ou o que for. Então, tem um relatório que o assessor de imprensa envia e fala
saiu uma matéria em tal jornal, impactou não sei quantas pessoas. Mas isso tem um gasto, tá, gente? Para sair um relatório de comunicação com esse perfil, são poucas empresas que fazem, mas que ajuda também na hora da gente medir o impacto do projeto. É isso. Vou só complementar aqui, Tulane, rapidinho, dessa coisa do impacto e da comunicação. Eu acho que talvez é muito interessante essa coisa do impacto. Eu acho que, de alguma forma, a gente faz, ainda mais produção preta, né? A gente faz de forma muito orgânica. E é importante para mim, e o que eu tenho feito, assim, tipo, conversar, por exemplo. O primeiro Cine Clube Zoinho foi no Alto do Cabrito, junto e parceiro com Oriaê, que é uma leituroteca que fica no Alto do Cabrito. Quem conhece o território é Fabrícia. Quem conhece o território é Oriaê, entende? Porque já faz uma atividade de leitura lá com as crianças. Então, o que é que a gente fez? A gente fez um processo de quase formação mútua, assim, né? De entender o que é que funciona ali, colar cartaz dentro daquele momento do ônibus. Então, tinha o final de linha do ônibus, então a gente fez algumas ações, funcionou. Teve Instagram? Teve todas essas comunicações mais formais? Teve. Mas para aquele lugar, aquele local, funcionou o porta em porta, o boca em boca, né? Funcionou o cartaz, entende? E o que é que a gente fez? Contratou jovens do local, que foram mobilizadoras, e então super funcionou. Teve um momento que o final, que a gente estava assim, pelo amor de Deus, gente, calma. Porque é isso, tipo assim, uma criança, depois da primeira sessão, uma criança vai chamando a outra, né? Uma família vai avisando a outra. Então, e como é um trabalho com crianças, esse cuidado, né? A família, a autorização de imagem, tudo aquilo, e a proporção é um pouco menor, mas de entender que é isso, tipo, é entender também o que cada projeto pede, né? No caso, assim, e que local, né, que você vai realizar isso, assim, como vai ser. Então, por exemplo, esse projeto especificamente e o outro, teve que ter pessoas mobilizadoras, então eu sempre tenho mobilizadoras, né, do projeto, sempre, todos os projetos, até filme também, tem sempre uma mobilizadora, que é fundamental, assim. Então, tem aquela pessoa que vai de porta em porta. A gente fez uma ação, eu fui também, recitou poesia na rua, chamou as crianças, na hora que elas estavam saindo da escola. Então, tem toda uma estratégia que precisa ser construída de forma concisa com o projeto, né? E depende muito do projeto, é isso. E carro de som também, na periferia, carro de som funciona muito. Na moto. Né? Que a gente acha que não, então a gente está falando as rádios comunitárias, eu sei que em Cajazeira mesmo tem rádio comunitária, é buscar esses espaços alternativos, né? De comunicação, que é muito importante. Aí outra coisa também que eu esqueci de falar de medição de impacto é ver quantas pessoas foram contratadas. E aí, quantas pessoas negras, quantas pessoas da periferia, quantas mulheres, quantas... Então, é também uma forma da gente medir o impacto qualitativo até também, né? É numérico, mas é qualitativo também. Arrasaram, viu? Sim, esses dois tipos de impacto são muito importantes e eu acho importante frisar aqui que para editar, de fato, os números fazem toda a diferença. Então, formulários e Instagrams e prova de vida faz toda a diferença, mas para a gente que somos corpos negros e estamos em periferia, essa sensibilidade, quando você falou, Larissa, sobre o público estar sedento pelo aquele debate, mas é a sensibilidade de ouvir, entender, acolher e aí abrir a oportunidade do debate. Né? Uma coisa que é muito nossa também é essa sensibilidade de entender que nem todo tipo de método de cima para baixo vai resolver, ou nem sempre divulgar, panfletando vai resolver, mas a intervenção poética vai, a mobilização de território vai, o porta a porta vai, convidar, ir na porta da escola e colar o cartaz no ônibus no fim de linha. Então, a rádio comunitária, isso é tudo de sensibilidade da gente, enquanto pessoas negras que vivem em comunidade, né, e cresceram nessa estrutura, que a nossa não é hierárquica, né? É sempre em grupo, é sempre em comunidade, é sempre em coletivo. É uma coisa que é muito nossa mesmo e precisa ser frisado, que a gente faz as coisas de um jeito diferente, né? Temos agora uma pergunta que é para as duas responderem, né?
Vamos lá. De que maneira as redes sociais e o marketing digital têm contribuído para a mobilização de audiência de recurso para os seus projetos? É incrível como a gente vai, né? E o negócio vai casando aqui muito bem. Então, vamos lá, quem começa? Tulane. Eu acho que as redes sociais, né, já tenho uma idade. Eu cheguei na época da comunicação que não tinha as redes sociais. E aí a gente dependia das TVs, dos jornais. E eu acho que o que é importante é que as redes sociais deu acesso para que a gente pudesse fazer nossa própria divulgação com um preço muito reduzido, porque tem preço, né, gente? Quando a gente impulsiona, tem um preço, só que assim, com R$ 5, você pode impulsionar por um dia em um local específico. Então, eu acho que trouxe essa possibilidade que, de repente, quando você vai fazer uma publicidade numa televisão, é caríssimo. A gente nunca imaginava, né? Chegar a um público que nas redes sociais a gente pode segmentar até. A gente pensar que o Facebook... Gente, o Facebook ainda funciona, viu? Para um público mais velho, 40 a mais. Então, a gente pensar no perfil do nosso projeto, onde a gente vai divulgar, se é Facebook mais, ou se é Instagram, ou se é TikTok. Agora, é importante a gente impulsionar, mesmo que seja 10, 15, 20, 50 reais, para a gente ter um público, eu acho que é importante. Acho também que o WhatsApp, eu utilizo muito o WhatsApp, e às vezes o WhatsApp funciona muito mais do que o Instagram, porque está aquela comunicação. Eu tenho umas 3 listas de transmissão, porque eu tenho 1.000 e tantas pessoas, né? Que aí, quando eu faço o evento, Larissa deve receber, tadinha. Eu pego e divulgo, porque o WhatsApp, como é individual, as pessoas, quando eu faço lançamento de filme e tal, é muito melhor do que o Instagram, porque é direto, sabe? Então, voltando, as redes sociais deu acesso à publicidade e à comunicação de uma maneira, eu não digo que é grátis, porque tudo tem custo, mas de uma maneira mais acessível. Enquanto no TV, rádio, era tudo muito caríssimo, a gente nem pensava, era tudo outdoor, era tudo muito caro. Então, agora a gente pode ter essa comunicação direta, entre aspas, né? Porque tem outras coisas que fazem ter mais engajamento ou não, mas ajuda a gente a ter um contato mais direto com o público que a gente quer atingir. É isso. Então, estou nessa meta aí de melhorar essa comunicação, mas eu produzi durante um tempo para muita organização. E eu lembro que teve 2 vídeos meus que, tipo, meio que viralizaram. Um parou no Quebrando o Tabu, foi na época das eleições, e aí estava naquela coisa, eleja mulheres negras. E aí, eu lembro que eu falei assim, como a forma que a gente constrói os vídeos para comunicar chega em determinadas pessoas, né? Ou provoca determinadas coisas. E aí era um vídeo que foi contratado pela Rede de Mulheres Negras daqui, da Bahia, para eu produzir. E aí eu fiquei indagada, como é que eu faço para esse vídeo chegar a um público maior, né? Como é que a rede social vai ser usada nisso? Eu falei, qual a voz que as pessoas ouvem? É uma voz masculina, infelizmente. O que é que eu fiz? Peguei uma voz masculina, o Heraldo, inclusive, e eu fiz todo o texto, o roteiro, e fiz o locutor falar, eleja mulheres negras. E aí o vídeo foi construído, né? Tanto com as estatísticas, com essa voz que repetia várias vezes, eleja mulheres negras, né? E era uma voz masculina falando isso. Aí eu pensei que ia ser desaprovado, assim, pela organização que me contratou. Morrendo de medo, né? Falei, vou fazer esse roteiro, fiz todo o argumento e tal, e no final esse vídeo acabou sendo publicado no Quebrando Tabu, sabe? Então é aquela coisa, assim, tipo, qual a linguagem, assim, para mim, assim, eu quero estar na rede social muito nessa provocação, assim, de formato de vida, de provocações. Então, teve um período, né, tipo, de produzir coisas políticas mais
para a galera de movimento social, que me fez muito criação de novas narrativas. Esse foi um vídeo que, para mim, foi, assim, excepcional, porque chegou aonde a gente queria, né? Chegou, tipo, acho que foi, sei lá, 40 mil visualizações, no Quebrando Tabu, né? Não tem meu nome lá, mas foi eu que fiz. E teve um outro vídeo que foi do 20 de novembro, que eu fiz o quê? Ai, Larissa. Então, pessoas brancas falando, somos todos humanos, né? E aí, mas aí depois ela falou, somos todos humanos, mas não somos tratados iguais. Somos todos humanos, mas existe desigualdade. Somos todos humanos e tá. Então, esse roteiro e a forma que eu construí fez com que também chegasse na plataforma e chegou aí a uns 60 mil visualizações. Eu falei, é isso, vamos pegar, sabe? Tipo assim, construir a rede social de uma forma provocativa, porque no final a rede social acaba viralizando aquilo que, infelizmente, né? Ou aquilo que choca, ou aquilo que é violento, ou aquilo também que destoa. Então, eu me vi ali tentando utilizar aquele espaço da rede social para uma proposta de alcance de mensagem, né? E aí, ultimamente, eu estou nesse momento de reformulação, de planejamento de carreira, de tentar falar um pouco mais sobre o processo de criação, de trazer curiosidades, que ainda não está na rua, mas daqui a pouco vai estar, de a gente conseguir também trazer a nossa narrativa ou compartilhar coisas, porque eu sinto que, às vezes, a rede social fica inundada de imagens e de coisas e de informações que não necessariamente acrescenta, né? Então, eu espero poder colaborar nisso, assim, né? Para trazer obras. Então, as pessoas falam, onde encontra suas obras? Assim como cineastas negros também, né? Tipo, Tulane, onde é que está seu site? Tulane, como é que eu vejo sua produção, né? Então, eu acho que é um desafio, assim, para mim, não sei como, mas eu vejo que para vários outros cineastas negros, indígenas, por aí vai, há um desafio essa coisa de deixar, sei lá, um portal, sei lá, o YouTube, aonde, né, suas obras, as pessoas conseguem, assim, a filmografia de Larissa está em tal lugar, o debate está em tal lugar. Então, eu acho que utilizar a rede social como ferramenta mesmo, assim. E, ao mesmo tempo, eu já fechei muitos trabalhos pelo Instagram, assim, muitos. Então, muito trabalho, assim, chega pelo Instagram, basicamente, assim. Então, é isso. É que eu lembrei da sua menção sobre o porta a porta e a fala de Tulane sobre o WhatsApp e as suas listas de transmissões. O WhatsApp virou um porta a porta digital, praticamente, de tão popular que ele é. E o Instagram se tornou uma prova de vida do seu projeto. Pelo menos a percepção enquanto, né, produtora e mobilizadora cultural, eu sinto muito isso, que as pessoas, olha, tal pessoa tem um projeto, aí vai procurar a página do projeto para ver as ações desse projeto. Então, acaba que a gente precisa estar movimentando, mas também não cair nessa lógica mercadológica de você tem que postar tudo o tempo todo para também não adoecer. Mas lembrar que somos mulheres potentes, né? Somos pessoas produtivas e acaba que o nosso trabalho está inspirando alguém que está começando. Então, é importante que a gente esteja mostrando, não, né, mesmo que seja pontualmente, mas mostrar os nossos frutos para poder incentivar a galera que está começando, que, né, esses jovens precisam de um caminho e às vezes o que a gente faz pode parecer que alguém não quer ver, mas tem alguém olhando e tem alguém se inspirando. Eu queria, de novo, né, agradecer pela aula, vocês arrasam nas respostas, gente. Que isso. Estamos agora na última, infelizmente. Gostaria de mais algumas horas de aula com vocês, mas vamos aqui, por favor, as duas. Quais desafios vocês enfrentam ao tentar mobilizar recursos e parceiros? E como tem superado esses obstáculos? Aí agora, Larissa. Ai, Deus. Eu acho que tem um desafio para mim, ultimamente, que seja quase assim, jurídico. Eu acho que às vezes a gente acaba, como eu posso falar assim? Tem toda essa parte, né, das articulações, colaborações, que são super bonitas e importantes, mas a gente conseguir medir, né, tipo, os limites daquela parceria, os limites daquela colaboração também é super importante, assim, né? Então, fazer acordos burocráticos também, eu acho que é super importante. Então, eu acho que é esse momento
uma nova etapa, né? De conseguir deixar as coisas formalizadas. Ao ponto de falar assim, pô, eu fecho uma parceria com Jéssica, sei lá, exemplo, vou, tipo, te emprestar todos os meus equipamentos e tá, por aí vai. Mas se quebrar esse equipamento, qual acordo que a gente faz diante disso, sabe? Como é que a gente ia deixar isso acordado? É um exemplo. Então, eu acho que, no sentido de parceria, eu acho que tem coisas que precisam ser amarradas antes de seguir, né? Porque, às vezes, a gente acaba um potencial relação por uma bobagem, sabe? Ou por uma coisa que não conseguiu ser antecipada. Eu vejo muitas parcerias se diluindo por conta disso, assim. Então, isso é muito triste. Eu acho muito triste. Coisas super potenciais, mas acaba sendo diluindo por uma coisa que não conseguiu se resolver de forma antecipada, ou não conseguiu sentar à mesa e falar, peraí, vamos aqui dialogar, assim. E sobre captação de recursos, eu acho que essa coisa de entender mesmo que, tipo assim, precisa, de fato, entender que é efeito equipe, assim, né? Não tem como você ficar captando recursos sozinho, não tem como prestar conta sozinho, não tem como fazer as coisas sozinho. Às vezes a gente acaba fazendo equipe, né? Fazendo um pouco de tudo, mas não é saudável, né? Chega um momento, uma idade. Só tenho cara de nova, tá? Mas a gata tem 35 anos, na sexta, não parece. Jovem. E aí. Jovem, sim, super jovem ainda. Mas chega um momento que realmente você precisa ter braços, pernas, né? E entender que é importante ter uma produção autoral e tudo, e importante, né? Manter, mas também começar a articular esses outros movimentos, assim. Então, para vocês que estão começando, tipo assim, aproveite todo esse gás e mete mão, né? Mete mão que é a promoção, se joguem, escreve o projeto, aprendam, mas e depois vocês irem articulando ao ponto, né? Por exemplo, eu estava, antes de ontem, estava no MIB, que é a Mostra de Cinema Negro. Então é lindo, tipo assim, a MIB começou pequititica, né? Acho que quase de forma autônoma, assim, não teve edital na primeira edição do MIB, e hoje está aí na sexta edição conseguindo captar recurso. Então, acho que ver essas experiências de projetos que vão crescendo, sabe? E que começaram bem pequenininho e agora estão gigantescos, assim. Então, é isso. Eu acho que talvez é o que daria como resposta para essa pergunta. Eu acho que Larissa falou uma coisa muito importante, que é os acordos que são feitos, mesmo sendo coletivos, porque as pessoas mudam de ideia e tal. Então, é muito bom ter algo escrito, definido e tal, para dar continuidade aos processos. E eu vou voltar lá para o começo, né? Da live. A gente tem um desafio muito grande porque a gente está no eixo Nordeste. E aí, captar verbas diretas com patrocínio é sempre o eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem um desafio muito grande para conseguir captação. Salvador só consegue, às vezes, captação, a cidade só enche, as marcas só olham para Salvador no verão. E aí a gente tem esse desafio muito grande de tentar abrir a brecha, mas o setor público ele tem esse papel, né, de fomentar. Teve uma coisa que eu também não falei, que eu acho que é importante, que a gente falou de apresentar projetos, Nordeste Lab e tal, mas é importante que vocês saibam, porque eu vou contar uma história, eu não vou citar o filme, qual foi, mas é importante vocês pensarem que quando uma produtora ela vai representar seu projeto, ela tem o direito, mesmo você sendo escritor, roteirista, do seu projeto. Você cede esse direito para uma produtora. Então, ela meio que fica dona do seu projeto. Então, ela que vai ditar as regras. Então, é muito importante que vocês saibam disso. E por que eu estou falando disso? Porque teve um projeto e a gente conseguiu uma verba muito boa para fazer o filme. A gente ia ficar todo mundo tranquilo, todo mundo ganhando super bem. Só que a gente recuou. Por quê? Porque a produtora era uma grande produtora, eixo, né, Sudeste e tal. Ela falou, falou com o idealizador do projeto, a gente pode até te deixar como roteirista, mas diretor não, porque você não tem experiência.
Então, às vezes, a gente precisa hackear o sistema. A gente não aceitou a verba, o patrocínio que ela tinha, ficou só com a lei de incentivo, para que, porque é uma bolha, né? Enquanto pessoas periféricas, negras, a gente nunca, às vezes, tem acesso para... A maioria da gente faz curtas metragens. Nesse caso, o projeto era um longa, e nunca há oportunidade para a gente para produzir um longa. E é aquela coisa, a gente não contrata você porque não tem experiência, mas ninguém dá experiência para a gente. Então, a gente decidiu não ganhar dinheiro para poder permitir que pessoas da periferia, pessoas negras, fossem diretores de um longa. Então, isso a gente também tem que estar atento. O que é mais importante? No momento, eu, como produtora executiva, falo, meu Deus, por que não aceitou? Que a gente ia fazer um filme, todo mundo ganhando bem. Mas, realmente, depois, quando eu penso no ativismo, foi bem difícil essa produção. Mas, pensando no ativismo, de poder dar oportunidade, do impacto, né, qualitativo, a decisão foi certa, porque aí a gente deu oportunidades a pessoas que não iam ter e que fica nesse ciclo vicioso que a gente, enquanto pessoas negras, a gente fica, né? Que nunca não tem experiência, então não posso te... Mas cadê a experiência que nunca chega? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante também. É isso. Gente, eu estou lisonjeada por ter ouvido vocês. Muito do que a gente enfrenta hoje, às vezes, é de não começar por não se sentir pronto, não se sentir preparado. E é uma coisa que a gente precisa mudar. E algumas coisas a gente vai aprender fazendo, vai aprender errando, vai errar, vai aprender tentando, testando. Justamente por essa sua fala, né? Eles não vão dar oportunidade para a gente criar a experiência, ter a experiência recebendo por isso. Então a gente precisa ir tentando, testando, fazendo curta, com celular, como vocês falaram. O importante é a gente tentar se mostrar. E também, Larissa, a sua fala foi muito importante sobre parar um pouco, analisar, olhar o valor de mercado para poder ver se o seu valor está certo, se está justo com o seu trabalho. E criar contrato, gente. Conversar com alguém que tenha orientação jurídica, assinar pelo Gov, mas sempre ter um documento assinado sobre qualquer acordo que você faça, porque, como Tulane disse, as pessoas mudam, as coisas mudam, acidentes acontecem, e aí depois quem arca, e aí como é que fica. Então, né, começar a gente se colocar nesse lugar de profissionalizar mesmo todas as nossas ações, desde parceria aos parceiros ou os investidores que a gente está querendo encontrar e trocar, né? Eu quero muito agradecer, foi avassalador para mim estar com vocês nesse momento, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela troca, pela experiência. Vocês são mulheres incríveis, potentes. Chamar Vicky, porque, pelo amor de Deus, se ouvir uma vez foi lindo, o bis vai ser assim, né, de enlouquecer. Por favor, Vicky, eu quero te ouvir de novo. Todas nós queremos. Agradecer ao pessoal que está aí no YouTube, assistindo a live, interagindo com a gente, aos coletivos. Gente, os coletivos são de uma potência incrível, né? Eu sou, né, suspeita para falar, sou do Pretas Nascendo, coletivo de mulheres negras, produtoras independentes, porque justamente, né, a falta de oportunidade para criar experiência, nós, enquanto produtoras, nos juntamos, criamos um coletivo e estamos aí botando, né, evento na rua, já tem 2 anos, graças a Deus que continue assim, Exu abençoe, mas nós temos, nossa, incríveis coletivos lá de todos os segmentos, e vai ser incrível essas mostras. Estou ansiosa, vou em cada uma, porque prestigiar os meus colegas vai ser fundamental, e convido vocês a estar com a gente nessas mostras. Tem um dos nossos coletivos, que é o Jaca, que é de audiovisual, então eu vou mandar o pessoal enviar o convite, sim, por favor. E é isso, eu agradecer vocês, chamar a Vicky, e eu quero que vocês estejam aqui, ou como espectadora, ou como colaboradoras nas próximas, gente, porque a Cipó não vai parar, e nós temos, né? Ai, meu Deus, a Chante está aqui, desculpa, gente, eu não aguento ver a Chante, ela é muito linda! A Cipó vai, né, continuar colocando lives e expandindo esse conhecimento, que é uma proposta muito interessante nessas lives educativas. E, por favor, a voz é sua, Vicky.
Então, trouxe uma participação aqui que estava querendo muito. Eu vou recitar uma música, na verdade, né? Que era uma poesia. E foi o meu último lançamento, chamado Amase. Que foi meio nesse processo de se recolocar, né? No mercado de trabalho, pensando em um novo nome, em um novo formato, em uma nova linha musical. Eu ouço Amase. Fala muito sobre mim, pessoalmente, sobre mulher mesmo, mulher preta na cena musical, independente. Fala sobre a Mase, né? Enquanto ancestralidade, eu sou filha de Kayala. Então, a Mase vem do Kibundo, que se chama água. E aí, vamos lá. As águas que me dominam nunca me deixaram parar. Agora entrei nessa onda, é mais fácil você se afogar. Passa nada e nem pode pegar nada e nem deve. Antes não me via, mas agora vai ser bem difícil não me ver. No Insta, no Deezer, no Spotify, na sua playlist vou aparecer. Agora ele quer, agora ele quer. Quer fazer feat, quer mostrar beat? Olho pra sua cara e só falo shit. Oh, gente, eu não tô entendendo. Tentou me dar perdido, vai provar do seu próprio veneno, vai. Vai vendo onde você pisa. A sua caminhada nem interfere na minha vida. Se liga, ser, eu vou passar visão. Meu corre é sagrado, sem espaço para você que é um vacilão. Abrace a ideia que eu tô te falando. Sei quem fortalece, sei quem tá tramando. Eu não tô sozinha, eu tenho o meu bando. Nas ruas, Exu que tá me acompanhando. As águas que me dominam nunca me deixaram parar. Agora entrei nessa onda, é mais fácil você se afogar. Passa nada e nem pode pegar nada e nem deve. É isso. Obrigada pelo convite, meu povo. Ouça a Mave. Vamos nos seguir, nos conectar. Arrasou. Arrasou demais, e que você é incrível. Isso, ela abriu o caminho logo no começo, né? Com Exu, assim, abrindo o caminho para a live e depois fechou lindamente. Obrigada. E aí, com esse fechamento incrível, eu convido vocês, Tulane e Larissa, a fazerem suas considerações finais. Eita. Gente, que lindo! Manda o link, compartilha o link aí para a gente poder acompanhar. E um heresinho, né? Também, para finalizar. Gente, primeiro agradecer esse convite e muito bom saber assim, a importância dos coletivos e esses acordos. A gente falou muito da questão mercado, acesso, mas entre vocês também façam um planejamento, alinhem, né, perspectivas. Eu vi muitos coletivos finalizarem assim, muito por, tipo, cada um estava entendendo o negócio ali, né, do caminho normal, mas que isso não enfraqueça, né, o papel do coletivo e de que realmente a gente pense que os espaços coletivos eles são fundamentais assim para abrir caminhos, construir caminhos, fincar caminhos também, né? Então, os espaços de cinema precisam cada vez mais, né? Porque a gente fala muito do processo coletivo do cinema, mas a gente sabe que tem uma hierarquia, acaba tendo, né, uma hierarquia, mesmo a gente tentando fazer novas formas diferentes. Em que, em alguma medida, há uma importância, né, na forma de funcionamento de algumas coisas, mas como é conduzido precisa ser de uma outra forma, assim. Então, eu desejo muito axé, muita sabedoria, muita paciência, né? E muita sabedoria, muita paciência para saber conduzir o processo, assim, né? Até a obra, até o projeto ser captado, até a finalização. Eu fico falando que para fazer cinema precisa ter um bom coração e paciência. Coração, não sei se eu tenho tanto, mas paciência eu tenho um pouco. Então, é um exercício, né? Foi o que eu escolhi para a minha vida. Aí é só orixá mesmo na causa. Mas é isso, gente. Agradeço imensamente. Um prazer estar de frente com o Tulane, assim, mesmo online. Eu ouvi muito falar, estava seguindo ela. Eu fui até olhar, assim, eu disse, eu sigo ela já lá no Instagram. Mas espero que o nosso caminho se cruze por mais vezes, assim. Muita axé. Obrigada. Larissa, a gente às vezes se bate nos eventos, a gente se fala, né? Por causa da mostra Lugar de Mulher no Cinema, por causa do projeto, né? Que ganhou até prêmio no ano passado, o filme, seu filme lindo.
Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sempre falo, né? Eu sou garota de movimento social. Eu dou graças a eu ter participado do movimento social, primeiramente o CRIA, depois a Cipó, porque eu era uma criança tímida, e aí eu aprendi a deixar a timidez para falar, e foi graças aos movimentos sociais, né? Essas duas ONGs que eu fiz parte. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Podem contar comigo para o que precisarem. Vou fazer a divulgação das minhas redes, né? A da Favela Cult, que é @favelacult, e a minha particular é Tulane_Nascimento. Estou aqui para o que vocês precisarem, dicas, entrar em contato para saber qualquer coisa. E eu acho que, assim, que é muito importante a gente ter a união e a gente fazer, né, a nossa gestão do nosso jeito. Logicamente, não dá para fazer totalmente como a gente gostaria, porque o sistema é de uma forma e a gente tem que se adaptar, mas sempre que a gente conseguir colocar nossa maneira de gestar, que eu chamo até de matriz gestão, né? A gente tenta, que é essa coisa que Jéssica falou no começo, que às vezes é horizontal, claro que tem que ter lideranças, um comando, né? Mas de uma maneira de escuta, que é muito difícil, é um desafio, porque até a gente, enquanto periféricos, estamos acostumados a outro sistema, que quando a gente entra num sistema diferente do que estamos acostumados e acostumadas, a gente até se assusta. Mas é isso, agradecer muito e dizer que eu estou à disposição para o que precisarem. Eu vou precisar. Vou entrar em contato com vocês. Adorei estar com vocês, trocar com vocês. E é isso, gente. Um cheiro, foi linda. Essa live foi muito potente. Só mulher linda, só mulher maravilhosa, só mulher potente. Né? Tivemos até a participação de um herê, gente. A Shanti vai crescer artista, entendeu? Que útero. Obrigada, cheiro. Até a próxima.